pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Em primeiro lugar, para entender o que é Síndrome de Down, a gente precisa relembrar o que são estruturas chamadas cromossomos. Os cromossomos são estruturas compostas de DNA que contêm genes que determinam as características individuais de cada pessoa. Então, os seus cromossomos, que estão localizados no núcleo de cada célula do seu corpo, possuem a receita do bolo de como fazer um ser humano exatamente igual a você. A maior parte das pessoas possui 46 cromossomos e eles são herdados dos nossos pais, 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. De forma que no momento da fecundação, esses cromossomos se unem, formando uma estrutura chamada de zigoto, que possui 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. A partir daí, essa estrutura vai se dividindo e formando novas células que também possuem 46 cromossomos. Já pessoas com síndrome de Down, ao invés de terem 46 cromossomos, possuem 47 cromossomos. E isso acontece porque o par de cromossomo número 21 não é um par, mas é um trio. E é por isso que a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21. E o seu Dia Internacional é comemorado no dia 21 de março, 21/3. Essa trissomia ainda não é muito bem explicada pela ciência, mas a gente sabe que ela acontece no momento da fecundação. Ela é a condição genética mais comum que existe, acontecendo em 1 a cada 700 nascimentos, independente da raça, país, religião ou condição econômica da família. Pessoas com síndrome de Down possuem algumas condições físicas e intelectuais específicas. Eu, como fisioterapeuta, vou falar um pouquinho a respeito das condições físicas. Na parte física, é importante a gente saber que pessoas com síndrome de Down possuem maior propensão a ter algumas doenças, principalmente cardíacas e respiratórias. Por isso é importantíssimo que eles tenham um acompanhamento médico. Outra característica é a hipotonia muscular. Essas pessoas possuem um grau de tensão muscular diminuído, ou seja, os seus músculos são mais molinhos, o que afeta um pouco a parte de movimentação, porque esses músculos geralmente são também mais fracos. Junto com a hipotonia muscular, acontece também a frouxidão ligamentar, de forma que as articulações ficam muito mais móveis e também mais predispostas a sofrerem lesões. Daí a importância de um acompanhamento de fisioterapia. Importante a gente saber também que essas alterações físicas variam de acordo com o nível de estímulo que essa pessoa recebe, principalmente a criança nos primeiros anos de vida. Quanto mais ela for estimulada, melhor ela vai evoluir e menos danosas vão ser essas características físicas. Então, a fisioterapia nos primeiros anos de vida da criança com síndrome de Down é fundamental. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.